Pois bem, o que é TSD? TSD não é algo que foi criado hoje, não é nenhuma última novidade lançada, não. TSD é uma sigla que ela está associada à expressão tempo a sós com Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a pesquisar sobre a biografia de grandes homens da história da igreja, você vai perceber que o sucesso deles estava associado ao relacionamento que eles tinham com Deus. Falar TSD é falar de resgatar uma vida de sucesso. Falar TSD é de resgatar uma vida de conselhos certos para decisões importantes na vida. Então, falar TSD é falar de nós voltarmos ao que acontecia lá no Jardim do Éden, a voltar a estarmos com o Criador na viração do dia. É um momento de intimidade, de relacionamento com Deus. Então, o que nós vamos trabalhar é sobre isso, sobre como desenvolver uma vida de TSD à luz da Palavra de Deus. Hoje, a nossa ministração, a nossa aula de hoje, ela está baseada no texto de Mateus capítulo 6, verso 6. E diz assim: quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que te vê em secreto. Pois o seu pai, que te vê no secreto, ele vai te dar a recompensa. Quando eu muitas vezes ia para o meu momento de oração, e eu orava, e eu perguntava para Deus, falava assim: Deus, mas o que o Senhor quer na minha vida? O que o Senhor quer ministrar em mim? Qual que é o segredo? O que deve acontecer? Eu percebia que Deus estava me levando a compreender o que acontece em Mateus 6,6. No Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus está falando com os discípulos sobre a importância de grandes decisões. E ele vem sobre o tema da oração. E ele fala o seguinte: quando você for orar, vai lá para o seu quarto. Aí você fecha a porta do seu quarto. Porque o teu pai que está no secreto, ele vai te ver ali. E aí ele vai te recompensar. Qual é a profundidade dessa verdade bíblica para as nossas vidas? O que esse simples versículo, que já vem anos após anos, séculos após séculos, atravessando aí, já milênios, e que vem falar de forma profunda as nossas vidas? O que essa mensagem do Senhor Jesus, ela fez diferença na vida de tantos homens e mulheres de sucesso na história e que pode fazer a diferença também em nossas vidas? Eu li um livro, o livro da pastora Halle Tatiani, que é O Segredo é o Secreto. Nós vamos ter uma ministração sobre isso, certo? Mas esse livro fala sobre a visão de Mateus 6,6. E foi em cima desse livro que a gente começou a trabalhar, que eu comecei a estudar. Criamos um projeto, a Escola de Sabedoria, falando sobre TSD. E é algo maravilhoso, de onde está surgindo esse nosso curso online, que Deus tem falado profundamente. Pessoas têm dado testemunho, pessoas têm falado de experiências que elas têm vivido após compreender essa visão do TSD. Muitas vezes a gente vive uma correria, vive uma agitação do dia a dia e nós perdemos aquele momento de estarmos a sós com Deus. Mas o que é estar a sós com Deus? Agora eu vou viver isolado, eu vou para um local isolado, vou para um meio de um parque onde ninguém vai estar, no meio da floresta, no monte. Não, não é simplesmente isso. O estar a sós com Deus é o reservar um momento meu e de Deus. Já reparou quando uma pessoa está ali às vezes numa roda de amigos, e todos ali conversando, mas sempre tem aquele amigo, que é mais íntimo? E de repente aquela pessoa está precisando de um momento ali e ela dá um toque, chama aquele amigo e fala: vamos ali que eu tenho que falar um negócio para você em particular. Estava um conjunto de pessoas, mas aquele amigo que era o mais chegado, é necessário ir para um lugar à parte, era necessário ir para um momento a sós, onde poderia se falar aquilo que era a verdade que estava dentro de cada um deles. Normalmente é um momento de contar uma novidade, contar uma grande surpresa. É um momento de pedir um conselho, de desabafar. Quando nós olhamos para Deus é a mesma coisa. Falar de Mateus 6,6, falar de ir para o teu quarto, de fechar a tua porta, está falando sobre cada um de nós estarmos tendo Deus
como o nosso grande amigo. É Deus que vai ser aquele primeiro a ouvir as novidades que nós temos para contar. É Deus que vai ser aquele primeiro a poder saber das nossas dificuldades e para quem nós vamos pedir conselho. E nós vamos ouvir e nós vamos atentar para poder mudar. Quando fala sobre ir para o quarto, fala de algo muito profundo para as nossas vidas. O que é esse quarto para você? O que está acontecendo? Quanto tempo é que nós não temos ido para o nosso quarto? E eu quero frisar aqui que eu não estou falando de espaço físico, de você ir lá para o seu quarto, fechar a porta e ficar ali horas e horas. Não. O que é que eu preciso retomar na minha intimidade com Deus? Falar de TSD é falar de eu parar toda a agitação, eu parar toda a correria do dia, todas as preocupações e eu falar, agora é o meu momento com Deus. Na minha agenda é o momento de eu estar com o meu Deus. Quando você vai ver a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, a Bíblia fala em Gênesis que na viração do dia, Deus ia para poder estar ali com o homem. E eu creio, a Bíblia não relata isso com profundidade, mas eu creio que era um momento onde Deus perguntava, e aí Adão, como foi seu dia? Aí Adão falava, Deus, hoje aconteceu coisas bacanas demais, hoje foram muitas coisas legais. O Senhor acredita que aconteceu isso? Olha só, eu dei um nome para um bicho novo. Olha só, achei uma planta diferente ali. Não, o que o Senhor fez é maravilhoso. E ele começava a se relacionar com Deus naquela intimidade. Talvez fosse um momento que a gente não pensa sobre isso, né, no Jardim do Éden, mas algum momento de dúvida que Adão tinha e falava assim, Deus, eu estava achando um negócio meio estranho, o Senhor podia me ensinar melhor, eu aprender melhor o que é isso? O problema muitas vezes é que nós vivemos meio que no automático. Acostumamos, né, a acordar, a ir para os nossos afazeres, a nos envolver com a rotina do dia a dia, seja no serviço, na escola, em tudo que a gente tem que fazer, cumprir cronogramas, vencer metas. E quando voltamos ao final do nosso dia para os nossos lares, nós já estamos cansados, afadigados e vamos dormir. Às vezes no momento de descontração, de lazer, a gente desliga ali um pouquinho, né, para poder relaxar nossa mente. Mas o dia passa e nós esquecemos que era necessário a gente fazer a viração do dia. E fazer a viração do dia é o nosso momento de encontro com Deus. O que é que você precisa resgatar na sua vida? Mas qual é o melhor momento para eu poder fazer isso? É final de dia? Como que é? É o seu momento de relacionamento com Deus. É a sua construção que vai determinar qual é o melhor momento da sua vida. A Bíblia fala em Tessalonicenses, quando Paulo aconselha ao povo daquela cidade, ele fala, orai sem cessar. Na verdade, não é que você vai viver de olhos fechados, vai viver aí falando. Mas orar sem cessar é você estar continuamente ligado com Deus. Porque quando Jesus fala sobre Mateus 6,6, ele fala que a oração é a gente ir para o lugar do nosso quarto, para o lugar da nossa intimidade. É o momento de fechar a porta. E se nós fechamos a porta é porque nós não queremos que ninguém nos interrompa no que estamos fazendo. O que nós temos deixado atrapalhar o nosso relacionamento com Deus? O que nós temos deixado atrapalhar a nossa vida de intimidade com Deus? A Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E quando você vai na essência da palavra conhecer, ali na sua origem, ela quer dizer relacionamento íntimo. A Bíblia fala que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A Bíblia fala que nós vamos encontrar a Deus quando buscarmos de todo o nosso coração. Como que nós temos buscado a Deus? Deus tem sido um produto que quando falta na nossa despensa, nós vamos no supermercado para poder adquirir? Ou será se Deus é realmente a pessoa mais importante de nossas vidas? Como tem sido a nossa intimidade? O que nós temos feito? O que nós precisamos alcançar de Deus em nossas vidas? O que nós vamos aprender nesse curso é que nós precisamos resgatar o valor de Deus em nossas vidas. Muitas vezes Deus está em nossas bocas, a gente fala muito, obrigado Deus, Deus abençoe, usa várias vezes a expressão e usa o nome de Deus, mas simplesmente está em nossas bocas e não está em nosso coração. E aí eu lembro de um personagem bíblico, alguém que parecia que tudo na vida dele estava certo.
alguém que parecia que a vida dele estava tudo correndo das melhores formas. E esse personagem é Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem que tinha muitas posses, muitas riquezas, ele tinha uma família abençoada. A Bíblia começa a falar de Jó falando de várias características boas que ele tinha. Um homem bem-sucedido, um homem de referência para as pessoas. E se você tiver a oportunidade de estudar o livro de Jó, você vai ver muito mais do que a história de um homem. Você vai aprender profundidades que vão mudar a sua história. Porque é algo muito profundo que tem de Deus ali. A Bíblia fala que o próprio Deus olhou para Jó e falou que ele era justo, que ele era reto, íntegro e temente a Deus. Não foi o Jó que chamou isso para si, não foi uma pessoa qualquer que falou isso de Jó, foi o próprio Deus. Mas diante de tudo que aconteceu na história de Jó, Jó então entra numa situação onde ele começa a perder todas as coisas, onde ele começa a ser acometido por uma enfermidade, ele perde seus filhos, ele perde suas riquezas, e ele passa por uma situação muito turbulenta. E em momentos ali, ele começa a questionar, ele fala que não sabe por que nasceu, ele não entende o que está acontecendo. Mas quando toda aquela tempestade passou, quando tudo aquilo que era turbulento passou, a Bíblia fala que Jó olha e fala assim: eu falei de coisas que eu não sabia. Antes eu conhecia a Deus pelo que eu ouvia, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. O que Jó está falando, ele está falando sobre o que ele viveu a partir do TSD dele. Olha quanto tempo foi registrada a história de Jó e nós entendemos que ele viveu um TSD. Ele viveu algo profundo que mudou a vida dele. Porque quando você vê ali, existe um momento ali no livro de Jó que fala que é o diálogo entre Deus e Jó. E a primeira fase desse diálogo é onde Jó fala, ele reclama, ele lamuria para Deus, ele murmura, ele fala Deus e tal, isso e aquilo outro. E Deus escuta tudo. Aí depois vem a resposta de Deus para Jó. E é quando Jó ouve a resposta de Deus que ele fala isso. Ele fala, eu falei de coisas que eu não sabia, que eu não entendia, que eu não compreendia. Me perdoa, Deus. Mas eu quero dizer que foi maravilhoso, porque agora eu não conheço o Senhor só porque me falaram do Senhor. Eu não conheço o Senhor pela pregação que eu ouvi na internet, na igreja. Eu não conheço o Senhor porque eu simplesmente li um livro. Eu não conheço o Senhor simplesmente porque eu ouvi em um curso ou alguém falou algo. Eu quero dizer que a partir de agora, eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu consigo ver o Senhor, porque eu tive uma experiência que mudou a minha vida. É isso que está acontecendo em Mateus 6,6. O teu Pai que está em secreto, e secreto é um lugar onde os outros não estão, Ele vai te ver ali no secreto, você vai chegar onde Ele está, e Ele vai te recompensar. É maravilhoso quando a gente vive o TSD e a gente começa a ver que a nossa vida é mudada pelo poder da nossa oração, do nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós erramos em escolhas porque nós não ouvimos um conselho adequado, ou porque ouvimos um conselho que nos levou para uma atitude errada, sendo que o maior conselho está em Deus. Jó estava cheio de razão, ele achava que não tinha por que viver toda aquela situação, mas ele compreendeu que Deus tinha razão quando ele ouviu a voz de Deus. Talvez, e eu não quero que isso aconteça na sua vida, mas que o melhor de Deus possa acontecer, mas talvez muitas pessoas elas precisam passar por um momento de dificuldade, por um momento complicado, para elas entenderem a importância de ter uma vida de TSD com Deus, de ter uma vida de relacionamento com Deus. Às vezes está parecendo que está tudo certo, tudo legal, e começam a vir coisas que são fora do lugar, e a gente começa a perguntar, mas o que está acontecendo? Aí Deus fala, eu tenho saudade de você. Eu quero que você volte a falar comigo. Eu quero que você volte a me buscar. Eu quero que você volte a compartilhar comigo. Não porque Deus está nos castigando em si, mas porque Deus quer nos dar os melhores conselhos. E quando as coisas começam a dar errado, é porque nós não buscamos o conselho ideal. E aquilo que a gente escolhe é o que nós vamos escolher lá na frente. Então, um dos grandes objetivos desse curso é te levar a entender a importância de voltar para Deus. É te levar a entender a importância de que a nossa vida
ela vai dar certo e ela vai ter sucesso. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Quando eu, quando você, quando nós voltarmos a buscar a Deus na viração do dia. Porque é no momento que nós buscamos a Deus que a nossa história é mudada. Falando de Jó ainda. Jó viveu toda a turbulência. Jó sofreu tantas acusações. Jó não entendeu o que ele estava passando, ele questionou a Deus. Deus demonstra para Jó tudo o que tinha acontecido e Jó dá essa declaração maravilhosa. Mas não foi apenas uma declaração. Se você ver os últimos capítulos do livro de Jó, a Bíblia fala que Jó tomou uma atitude. Ele orou. No capítulo 42 fala que Jó orou pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Você não entendeu, não? Quando você realmente buscar uma oração sincera, uma oração com essência, uma oração que liga o seu coração a Deus, muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar. Aquilo que antes parecia algo que nos prendia, aquilo que antes parecia ser calamidades, destruições, dificuldades, vão passar agora a ser a sorte de Deus em nossas vidas. Porque quando olharmos para trás, nós vamos ver que a dor que nós tínhamos nos levou a estar próximos de Deus, a chegar mais perto dele. E o chegar mais perto de Deus nos fez ser pessoas melhores para mudar os que estão à nossa volta. Eu quero dizer que a sua vida vai mudar, eu quero dizer que a sua família vai mudar, eu quero dizer que os seus amigos vão mudar, eu quero dizer que tudo aquilo que antes estava mal resolvido vai passar a estar no lugar certo, bem resolvido, porque Deus vai mostrar isso na sua vida. Simplesmente porque você passou a orar. Simplesmente porque você passou a ir para o teu quarto, fechar a tua porta e buscar o secreto de Deus para a sua vida. Isso é algo maravilhoso, isso é algo muito importante para as nossas vidas. O meu convite é para que nós possamos, durante essas semanas, nós estarmos a cada semana aprendendo algo a mais de Deus. Aprendendo algo que nós vamos colocar em prática e que Deus vai mudar a nossa história. É isso que nós precisamos. Então, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar. Que Ele complete aquilo que está sendo ministrado aí no seu coração. Ele sabe como você está. Ele sabe como você chegou nessa situação, como você começou o dia de hoje, o que você tem vivido já há muito tempo. É Ele que sabe. E eu quero te dizer que Ele está aí com você, para cuidar de você, para poder te abençoar. Não se importe. Não se importe se muitas vezes levantam acusações a teu respeito. Não se importe se muitas vezes as pessoas não têm entendido o que você tem feito. Creia que quando você for para o quarto, quando você for para o secreto de Deus, Deus vai mudar a sua sorte. E aquilo que antes parecia ser um peso na sua vida, vai se tornar agora na joia preciosa de Deus, que vai transformar a sua história. Que Deus possa te abençoar grandemente, possa fazer algo maravilhoso através do que nós vamos estar vivendo e ministrando juntos nesse curso que nós iniciamos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.